Oiê, aqui é a Cristina Aires e este é a Conexão Belém COP30. Todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado para conversar sobre temas relacionados à COP30, Conexão Belém, que vai acontecer em novembro deste ano. Bora lá falar sobre este tema e tantos outros assuntos na sua plataforma de áudio preferida. Espero você! Seja bem-vindo ao Conexão Belém, COP30. Hoje a nossa convidada é a Adriana Ramos. Ela trabalha no Instituto Socioambiental, ela é coordenadora executiva do Instituto, do ISA, é também coordenadora do Observatório do Clima e ela foi representante do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Vem comigo, pega teu café e vamos lá. Bem-vinda, Adriana Ramos. Hoje nós vamos falar sobre as questões climáticas e os povos indígenas nesse novo episódio. Como que você está? Tá tudo certo para essa COP? Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, Cristina. É um prazer estar aqui com você. Estamos todos em preparação, né? O que a gente mais faz é participar de atividades e iniciativas rumo à COP, né? Exatamente. Então, o ISA, como o restante da sociedade civil brasileira, está se preparando para fazer parte desse movimento, desse momento importante para o Brasil, né? E para o mundo, porque é uma COP que tem decisões importantes a tomar, né? Então, estamos aí muito ansiosos. Posso imaginar. E vocês estão preparando alguma coisa da participação dos povos indígenas? Vocês vão ter um stand e nessas reuniões que vocês estão participando, como que isso tudo está acontecendo para essa preparação para a COP? Há muito diálogo, há um diálogo fluido com a sociedade, entre a sociedade civil e governos, como que está isso? Bom, acho que são, digamos, muitas camadas, né? A sociedade civil, ela tem seus espaços de articulação e ela vem se preparando, né, ano a ano para cada debate em torno das COPs. Então, a gente no Observatório do Clima é uma rede que tem hoje mais de 100 organizações. O Observatório, ele funciona quase que como uma plataforma para que essas organizações tragam suas demandas e busquem informação sobre as negociações da Convenção de Clima, né? E o Observatório, esse ano, está preparando para a COP30, além do seu trabalho lá dentro das salas de negociação, acompanhando a negociação, informando o restante da sociedade brasileira sobre essas negociações e participando de articulações internacionais, principalmente no âmbito da CAN, que é a Climate Action Network, que é a maior articulação de sociedade civil em torno da agenda da Convenção de Clima. Além disso tudo que o Observatório do Clima já faz e o ISA participa, né, como parte dessa rede, a gente vai ter também um espaço lá na cidade de Belém, chamado Central da COP, que é uma iniciativa que o Observatório está desenvolvendo e que já está realizando atividades no Brasil todo, para trazer mais informação sobre o que é, afinal de contas, essa reunião para a sociedade brasileira. Então, a gente também vai ter esse momento, que é um momento de ajudar a engajar a sociedade de Belém, trazendo para a sociedade de Belém informações sobre o que está acontecendo no âmbito da COP. O ISA, como instituição, também está se preparando, a partir das suas experiências, dos seus projetos desenvolvidos nesses 30 anos, em parceria com as comunidades indígenas, com as comunidades quilombolas e com as populações extrativistas, para trazer alguns exemplos de como o papel dessas comunidades é fundamental, né, para que a gente garanta a conservação da floresta, que dá uma contribuição tão efetiva na questão climática. Então, nós estamos trabalhando junto com os nossos parceiros para sistematizar informações, dados e fazer com que essas informações subsidiem as conversas que vão acontecer na COP, seja lá dentro das negociações, seja nos inúmeros eventos que vão acontecer, né? Sem dúvida. Digamos assim, paralelos. Em Belém afora, né? Exatamente. E estamos acompanhando esse processo de organização por parte do governo brasileiro, que está abrindo várias frentes, né, para, digamos assim, prover espaços de participação da sociedade. Mas esse diálogo ainda é um diálogo que está se conformando. A gente não sabe exatamente como ele vai acontecer, né? E a gente, na verdade, está dando mais ênfase no processo de articulação da própria sociedade civil.
Então, a gente tem acompanhado um pouco, embora com menos participação direta, a organização da Cúpula dos Povos, que é também uma articulação muito importante, né, que historicamente a sociedade civil no Brasil, quando tem esses eventos internacionais, organiza esses fóruns paralelos de sociedade civil. Foi assim no Fórum Global da Rio 92, na Cúpula dos Povos da Rio +20. Então, esse também eu acho que vai ser um espaço super importante. E estamos acompanhando a movimentação dos povos e comunidades tradicionais. Os povos indígenas estão bem articulados, não só, né, a articulação de povos indígenas do Brasil internamente, mas também uma articulação panamazônica, né, com a COICA, com o G9, com outros grupos de indígenas, e no âmbito desse Fórum Indígena da Convenção de Clima, que esse ano é co-presidido pela Cineia Wapixana, que é uma indígena brasileira de Roraima, e que está acompanhando essa agenda há muito tempo. Então, esse fórum é o principal espaço de articulação dos povos indígenas do mundo inteiro para a participação na COP. A gente também está acompanhando e apoiando a realização de uma pré-COP quilombola. Ai, que maravilha! Então, vai ser um processo também que as populações afrodescendentes de vários lugares, né, da América Latina vão se reunir com os quilombolas brasileiros para também, digamos, amadurecer e preparar a sua participação na COP. Perfeito, Adriana. Então, são muitas atividades realmente, e muito importante que uma brasileira indígena possa estar no centro, né? Ser pivô de tudo isso e dessa questão que é tão importante e tão realmente relevante. Eu queria te perguntar quais são as expectativas do ISA para essa COP. O que está em jogo nesse tabuleiro de xadrez, né? Que a gente tanto fala? Bom, acho que as expectativas do trabalho que a gente faz, a partir do trabalho que a gente faz para essa COP, são de que tanto as populações indígenas quanto as populações quilombolas e extrativistas, né, tenham esse reconhecimento da importância do seu papel na conservação de florestas, e que esse reconhecimento seja um reconhecimento do que é fundamentalmente importante, porque muita gente fala, né, Cristina, de precisamos conservar as florestas porque elas são, né, a casa dessas populações. Mas, na verdade, hoje a gente já sabe, e até estudos arqueológicos recentes no Brasil demonstram isso. Inclusive, tem um artigo que saiu na Folha de São Paulo, né, do Eduardo Neves, da Manuela Carneiro da Cunha e do Rivelino Guarani, chamando a atenção para esse reconhecimento de que são os modos de vida dessas populações que ajudam a conservar a floresta. Então, o que a gente precisa é ter o reconhecimento sobre esses modos de vida e, portanto, o compromisso, né, dos governos com a proteção desses territórios, a garantia do direito da manutenção desses modos de vida por essas comunidades, para que elas possam dar essa contribuição, né? Então, acho que esse é uma das coisas que a gente quer ver da COP. E desse reconhecimento deriva que eles sejam contemplados de forma devida na distribuição de recursos, né, do financiamento climático, que eu acho que é o grande tema dessa COP. Porque a gente sabe que foram feitos levantamentos e estimativas de que a gente precisaria de, né, centenas de bilhões, né, há vários estudos, em termos na verdade, de volume de recursos para o enfrentamento à crise climática, e até agora a gente tem apenas os milhões prometidos. Então, essa COP eu acho que ela vai ser chave para garantir o compromisso dos países mais desenvolvidos com o volume de recursos necessário a que a gente trabalhe o enfrentamento da crise climática, a adaptação, a transição, né, ecológica e energética. Mas é importante reconhecer que, no âmbito desses recursos, precisa haver recursos acessíveis de forma adequada por essas comunidades, para que elas possam fazer a gestão autônoma dos seus territórios e, a partir dos seus modos de vida, continuar contribuindo com a conservação das florestas. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, você tem toda a razão, e eu ainda acrescentaria um ponto, que é a questão da gestão dos projetos e bons projetos, né, Adriana? Porque às vezes você tem o recurso,
consegue driblar a burocracia, mas tem projetos que realmente não engatam ou estão fora um pouquinho do seu curso. Né? Eu acho que esse não é o caso do ISA, mas tem muitas instituições assim ainda que precisam talvez de mais capacitação para conseguir realmente implementar essas ações de maneira mais efetiva, de maneira que impacta e que realmente possa chegar na ponta, né, para que essas comunidades tenham, né, esses modos de vida não só reconhecidos, mas valorizados e continuados. Né? Eu acho isso bem importante. Como que você vê, a minha outra pergunta é como que você vê a estrutura da COP nesse contexto? Né? A gente ainda não conhece a agenda até hoje, pelo menos é o que eu sei, né? Não sei se vocês já conhecem. A gente não tem acomodações suficientes ainda para atender as demandas e outros preparativos que envolvem uma COP, como a gente já passou, nós duas passamos pela a Rio+20 e já passamos pela Rio 92, então sabemos muito bem que isso envolve, né, um imenso esforço do governo e da comunidade internacional que vem, né, todo mundo, principalmente quando se fala na Amazônia. Né, como que você vê isso? Como que o ISA tem visto isso? Então, eu acho que a COP de Belém ela vai ser uma experiência de múltiplas dimensões para todo mundo que vier a Belém. Ela vai ser realmente uma experiência que vai demonstrar toda a beleza e todo o desafio da Amazônia, né? Então, se por um lado a gente tem a dificuldade com as hospedagens da forma como os delegados e os diplomatas estão acostumados, por outro lado a gente está fazendo essa reunião numa cidade que reúne milhões de pessoas numa das maiores festas religiosas do Brasil, que é o Círio de Nazaré. Então, obviamente, não é o tipo de hospedagem que os diplomatas estão acostumados, mas existem alternativas, né? Ao mesmo tempo, a gente, por exemplo, de todas as COPs que eu fui, uma das grandes dificuldades é você estando, né, horas a fio dentro daqueles espaços fechados da COP e conseguir, por exemplo, se alimentar bem. Verdade. Eu acho que em Belém, se tem uma coisa que os delegados da COP vão sair felizes, é pela bem. qualidade da alimentação. Verdade. Por outro lado, a gente está na Amazônia, no calor amazônico, né? A gente, em novembro, pode estar vivenciando, esperamos que não, mas temos visto que novembro, por exemplo, tem sido meses de incidência de fogo, né? O que pode trazer uma experiência sensorial dos delegados sobre como é viver numa floresta, né, que pega mais fogo agora por conta das mudanças climáticas. Então, a despeito de dificuldades logísticas, eu acho que Belém vai sediar essa COP de uma forma muito especial. E eu não tive nas últimas COPs, né? Mas na última mesmo de Baku, as informações que eu recebi dos amigos sobre hospedagem foram informações, por exemplo, de situações absolutamente precárias, né? Hotéis sujos, velhos. Então, eu acho que a gente, né, o paraense, com o seu acolhimento usual, eu acho que ele vai fazer bonito. Claro, há dificuldades, e a gente poderia já ter mais informação, claro, né, houve uma promessa de uma plataforma, por exemplo, para acesso a reservas, né, de hospedagem que ainda não está funcionando. Então tem vários problemas. Mas no fim o Brasil consegue resolver. Uma vez que essa escolha foi feita, né, então a gente tem que vivenciar essa COP com os bônus e ônus de estar realizando uma COP numa região que tem as suas fragilidades. E eu acho que, na pior das hipóteses, vai ser pedagógico, para todo mundo entender como é difícil trabalhar na Amazônia. É isso aí. É uma COP emblemática, no fundo, né? Exatamente, que vai dar oportunidade para as pessoas de realmente conhecerem, né, os prós e os contras e entenderem o que é viver na floresta, na verdade. Nesse sentido dessa COP, dessa atipidez, né, porque é muito atípica, né, essa COP, apesar de todos os problemas que a gente viu que são semelhantes a outros países, claro, que legado a gente pode esperar dessa COP, né? Você vê algum legado para a região amazônica, como um todo, para Belém? O que isso vai deixar no final? Porque a gente sabe que o Brasil sempre tem essas dificuldades, como foi na Rio+20, com hospedagem, então, mas sempre se resolve. Então, no fundo, todo mundo veio. Aconteceu a Rio+20, foi tudo bem, né? Os documentos pré-acordados, como a gente já sabe, então isso nada muda. Né? Então, vai acontecer, como você falou, mas que legado que isso pode nos deixar?
Bom, eu estive em Belém há umas 2 semanas atrás e pude perceber que a COP está presente na vida de todo mundo, mesmo que muitas das pessoas ainda não saibam exatamente o que ela é e como é que ela vai acontecer. Mas do motorista de táxi que te pega no aeroporto, até o atendente do restaurante, o garçom, está todo mundo nessa expectativa. Eu acho que o primeiro legado é esse, porque até novembro a população paraense vai estar muito mais informada sobre o que são as mudanças climáticas, os efeitos que isso pode ter na vida delas e o que faz a Convenção de Clima, o que a COP pode prover. E eu acho que, considerando que a gente está falando de um estado com altos índices de desmatamento, com um papel relevante nessa agenda, inclusive agora com um papel relevante também na potencial exploração de petróleo na foz do Amazonas, portanto ali tanto Pará quanto Amapá, né, diretamente envolvidos e afetados, eu acho que esse debate público que vai acontecer vai ser muito importante para que a sociedade entenda realmente, né, a que riscos ela está submetida, quais são as perspectivas e as possibilidades do que se tem que fazer para ter uma adaptação e ter uma vida de menor risco no futuro. Então, acho que esse é o principal legado. Acho que com relação à infraestrutura, certamente haverá algum legado para a cidade de Belém, embora que eu não esteja também acompanhando muito de perto para saber especificamente, mas né, estão construindo hotéis, estão fazendo algumas obras, e o fato de Belém estar no centro das atenções do mundo durante esses 15 dias de COP, em novembro, certamente vão trazer um legado de fortalecimento de Belém como um destino turístico, né, e do Pará como um estado engajado na agenda, né, e aí também pode ter um legado do ponto de vista, claro, de investimentos, de apoio às ações relacionadas a clima que se desenvolvem no estado. Eu acho que para o Brasil, se o Brasil souber aproveitar, né, pode fortalecer a sua presença como um país importante na agenda climática. A gente sabe que nós somos um país de muitas contradições e nessa agenda nós estamos vivenciando essas contradições, né? Então, nós da sociedade civil estamos sempre querendo que o governo, né, que o setor privado, que os agentes, né, brasileiros se posicionem de uma forma mais consistente e comprometida com essa agenda de clima e para que o Brasil possa, pelo exemplo, de fato ser um líder. Então, eu acredito que a realização da COP aqui traz para o Brasil essa visibilidade, esse potencial legado e traz para nós brasileiros, né, um entendimento maior do que está envolvido nessa discussão toda. Sem dúvida. O Brasil tem sim um papel muito importante a cumprir na agenda climática, mas ele tem que fazer algumas escolhas que ainda não estão, digamos claras, assim, muito bem delineadas, né? Então a gente tem que trabalhar muito e ter esse esforço, porque esse legado seria um legado coletivo, um legado de todo o Brasil. Sim. Adriana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje nesse episódio. Eu queria te dar um espaço também para você comentar ou falar alguma das ações que vocês vão fazer que seja importante, ou mesmo chamar alguma chamada para a COP, alguma coisa que você queira visibilizar que o ISA ou que o Observatório estejam fazendo. Fica à vontade. Eu queria convidar todo mundo a conhecer o site central da COP. Ótimo. Porque a gente está trazendo a informação sobre a COP numa linguagem associada ao futebol, que é uma coisa que o brasileiro, eu já vi, né, tá muito lindo. Gosta. Sim. A gente, inclusive, fez o lançamento dessa iniciativa na final do Parazão, do Campeonato Estadual do Pará, ali entre Remo e Paysandu. Foi uma ideia super feliz. No Mangueirão. Uhum. Produzindo materiais que ajudem a população, né, a se apropriar e poder se sentir parte, porque a gente sabe que se gerou uma expectativa muito grande, né, Cris, em relação à COP, mas ao mesmo tempo a COP é um evento muito fechado, sem dúvida, só para delegados, né? Ninguém então entra, a gente está tentando trazer o que acontece na COP para fora desse espaço fechado, para que a sociedade paraense e a sociedade brasileira possam também ter acesso, né? Aproveitar esse momento. Isso. Perfeito, Adriana. Te agradeço mais uma vez, sucesso, e que a gente se encontre em outras oportunidades, com certeza.
Obrigada. Com certeza, muito obrigada a você. Um abraço. Terminamos mais um episódio do Conexão Belém COP30. Na quarta-feira que vem tem mais. Prepara teu café e vem comigo.